ar, mas esse domingo, final de semana, dia 17 de maio de 2020, quero agradecer a todos que já estão assistindo, já deixou o curtir no vídeo. Quem ainda não curtiu, deixa o like, isso ajuda nosso vídeo a ser recomendado para mais pessoas no YouTube. Compartilhe nas redes sociais, em grupos de WhatsApp, Telegram, chame os amigos para curtir o vídeo, assistir o programa e também tornar-se membro da Causa Operária TV. Por apenas R$ 7,99 por mês, você ajuda a financiar a Causa Operária TV para que a gente cresça cada vez mais, torne-se uma TV independente, revolucionária, 24 horas no ar. Bom, hoje à noite eu tô com duas companheiras, a Nina, lá diretamente de Maceió, e a Dani, da Bahia. Boa noite, Nina. Boa noite, gente. Boa noite, Larissa. E a Dani, da Bahia não, de Porto Seguro. Lá na Bahia, mais especificamente, porque a Bahia é muito grande, então lá na Bahia a gente não sabe onde é. Então lá de Porto Seguro. Boa noite, Dani. Boa noite, Larissa. Boa noite, Nina. Boa noite, pessoal. Bom, antes de mais nada, eu queria falar que hoje foi dia. Antes de mais nada não, que eu já falei essa frase, mas depois, então, eu queria falar que hoje foi dia de mutirões em diversas cidades do país e formações de conselhos populares. A produção tem as fotos dos mutirões de hoje para a gente mostrar para o pessoal, se já tiver. Então, aconteceu em diversas cidades, dezenas de cidades do Brasil, mutirões para a formação de conselhos populares e formações de comitês de luta. Então, se você quiser participar desses mutirões, quer formar um conselho popular no seu bairro, na sua cidade, é só entrar em contato com a gente, com o número que está na descrição do vídeo. Bom, aí fotos dos conselhos populares. Eu acho... Se a produção me corrija se eu estiver errado, acho que assim, em São Mateus, aqui em São Paulo. Exatamente. Bom, foi um dia... Foi bem produtivo hoje. Tivemos em diversos locais aqui de São Paulo. Em Guarulhos, São Mateus, Vargem Grande. Foi também realizado no sul do país, centro-oeste, enfim. Se você quiser juntar-se com a gente, com os comitês de luta, com o PCO, nessa campanha, ligue para a gente ou mande um e-mail. Você também pode acessar o site do lutecontragolpe.com.br. E o número é esse, 11 997 41 0436. Dani, Nina, gostaria de comentar algo sobre os conselhos populares? Ou os mutirões, comitês de luta, etc.? Então, eu vejo que essa iniciativa é uma iniciativa muito importante, né, do partido, de fazer esses conselhos populares, porque o que a gente vê aí é a direita aproveitando essa crise, essa pandemia, a crise na economia e tal, para estar aumentando a repressão contra o povo, para estar caindo ainda mais em cima dos direitos da população, tirando qualquer... pela causa pela classe trabalhadora de lado. Então, tipo, essa iniciativa dos conselhos populares estão sendo uma coisa assim, o PCO está fazendo uma coisa que os outros partidos não estão de fato fazendo, que é estar de fato na luta da classe trabalhadora, né? Aqui a gente vê muito isso, o pessoal sempre fala, tipo, bom, sair para trabalhar, eu tenho que sair, eu sei que eu deveria... que a recomendação é você ficar em casa, mas a gente não tem nenhuma assistência para isso, então a gente precisa trabalhar. E o que a gente vê na maior parte da classe trabalhadora é isso, né? O pessoal de fato precisa trabalhar, senão não é que ele tenha a possibilidade de morrer por causa do coronavírus, ele com 100% de chances de morrer de fome se ele não sair para trabalhar. Então, esses conselhos populares estão servindo para
para ajudar de fato a população. Então, a gente vê vários conselhos, né, formando restaurantes populares e tal, pedindo as reivindicações para os prefeitos, para os vereadores, para os governadores do estado e tal. E a gente está avançando muito com essa iniciativa. Então, acho que é uma iniciativa muito importante. Aqui o pessoal está apoiando bastante. Eu acho que em várias cidades a receptividade está sendo a mesma, né? Tipo, o pessoal está... Bom, a gente de fato precisa organizar a população, porque se for depender do governo, a gente vai morrer e não vai dar certo. Então, o pessoal está gostando bastante dessa iniciativa. E, enfim, espero que formem mais conselhos em várias outras cidades, porque está sendo uma iniciativa muito importante para a população. Dani, gostaria de comentar alguma coisa? Colocar aí também que aqui na Bahia já tem alguns conselhos formados, né? E a gente percebe que é uma demanda natural, né, da população se organizar nesse momento, né? Aqui, você vê, né, aqui na nossa região, aqui em Porto Seguro, as cidades vizinhas, aqui os professores tiveram salário suspenso, perderam mais de 70%. Eles mesmos se organizaram e fizeram carreata, foram para a rua, né? Você vê que a população, isso é natural, né? A população está sofrendo muito com toda essa situação e vai sair à rua. Então, os conselhos, eles vêm aí para organizar a população e ajudar nessa luta aí, das reivindicações, né? Que a esquerda não pode aí se esconder debaixo da cama como está sendo feito, né? Reforçando, né, para participar, é só entrar em contato, tanto de atividades que já acontecem, se você for de alguma cidade onde já ocorre mutirões, já tem conselhos populares formados, se você quiser participar, é só chegar, entrar em contato, falar que quer participar e ir para a atividade. Agora, se não tiver nenhum comitê de luta, nenhum conselho popular na sua cidade, no seu bairro, entre em contato também, que a gente orienta, ajuda a formar o comitê de luta e o conselho popular. Bom, entrando no tema de hoje, né, do programa número 63, com o título de Quarentena mostra a necessidade de grupos de defesa da mulher, de autodefesa da mulher, a gente vê que a violência contra a mulher vem aumentando, né? Com o aprofundamento da crise e com o confinamento, com a política do fique em casa, né? O isolamento, além de não solucionar problemas solucionar como um todo, o problema da epidemia, né, do coronavírus, para as mulheres, além de perderem seus empregos, ficarem em casa, sem renda nenhuma, tem outro fator que vem aumentando, que é a violência doméstica, né? Só em São Paulo houve um aumento de 44,9% de atendimento de mulheres vítimas de violência doméstica e assassinato de mulheres subiu mais de 40% desde que iniciou as medidas de quarentena, que, se eu não me engano, vai fazer já o quê? Um mês, 2 meses, não me lembro. A gente vê que essa situação, esse aumento da violência é decorrente, né? É resultado da crise econômica profunda em que as mulheres estão submetidas, taxa de desemprego altíssima e menores salários, perdas mais significativas de direito trabalhista, o cuidado dos filhos que tiveram as aulas suspensas, além do cuidado da casa, alimentação, etc. E a violência doméstica é mais um desses problemas que as mulheres têm que enfrentar. A gente comentou em alguns programas passados um grupo da Zona Leste de mulheres, né, de um condomínio de mulheres imigrantes, que criaram um grupo de WhatsApp em que elas ficam vigiando
vigiando não, dando assistência às mulheres que sofrem violência doméstica, e a própria organização dessas mulheres vai tirar satisfação com o marido, falando que já avisou os vizinhos, a vizinhança toda, que ele está agredindo a mulher, a sua esposa, para ele ficar esperto, senão os vizinhos vão tomar alguma providência. E a gente ressaltou que esse é o tipo de organização, né, que as mulheres devem recorrer, uma ação de ajuda mútua, por assim dizer, e também, pois uma das organizadoras desse mesmo grupo de autodefesa das mulheres da Zona Leste disse que o atendimento para a violência antes da pandemia era já difícil, agora então ficou quase inexistente. Bom, eu passo a palavra para as companheiras comentarem. Tá, Dani? Olá, tá me ouvindo ou as companheiras caíram? Oi, eu posso falar. Sim, não sei se a Dani caiu na chamada aí. Mas essa é uma realidade que a gente está vendo já há um tempo. Sempre foi uma realidade para as mulheres, a questão da violência doméstica, mas a gente já comentou aqui também em outros programas e vem vendo, né, as estatísticas, o aumento da violência doméstica que as mulheres estão sofrendo durante essa quarentena, né? Enfim, as mulheres estão sendo colocadas com essa crise numa situação, assim, realmente complicada, porque toda a classe trabalhadora que está sofrendo com isso, mas eu acho que recai com mais força para as mulheres. A gente vê na Itália, por exemplo, durante essa quarentena, a pandemia e tal, a violência doméstica cresceu lá em 73%. Isso é um número assim, absurdo. A gente nem sabe se de fato é só isso, porque apesar de 73% ser muita coisa, tem vários casos que não são notificados e que podem ter mais do que isso, né? A gente viu pesquisas aí do Instituto Nacional de Pesquisa da Itália, que entre o dia 1º de março e 16 de abril, o número de denúncias da violência doméstica aumentou em 73% em comparação ao mesmo período do ano passado. E a Itália foi um dos países mais atingidos pelo coronavírus, né, que estava aplicando as medidas de isolamento social e tal. Mas isso são as denúncias, ou seja, tem vários outros casos que não foram notificados e que as mulheres estão aí sofrendo o isolamento, durante o isolamento social, estão sofrendo essa violência doméstica mais amplificada. E vindo mais para a questão do tema que a gente estava falando, né, de defesa das mulheres, a gente vê que a burguesia está aí controlando o Estado e elas é a burguesia que cria essas condições para a mulher estar sendo tão degradada, está sendo tão explorada e tal. E essa criação de leis e o aumento da repressão, que inclusive está sendo apoiada até pela esquerda, né? Você vê a esquerda com um caráter super policialesco com relação à quarentena e tal, apoiando a repressão de fato da polícia contra a população nas ruas, enfim. Aumentou a repressão e a condição da mulher continua a mesma de estar sofrendo violência doméstica, porque, de fato, o problema não é que não tem leis suficientes para estarem defendendo as mulheres, ou que não tem repressão o suficiente. Porque se você vê por esse ponto de repressão e tal, as mulheres que poderiam, de alguma forma, serem beneficiadas por isso seriam apenas as mulheres da burguesia ou, no máximo, da pequena burguesia. Mas o problema, de fato, ele tem uma origem muito maior, que é o próprio sistema que a gente vive, né? O sistema capitalista. A burguesia ela tem todo um controle sobre as próprias pessoas que oprimem a mulher. Então,
enfim, as condições estão bem complicadas para as mulheres, e é por isso que a gente fala que é necessário que as mulheres criem esses grupos, né, de autodefesa, das próprias mulheres. A gente viu a questão do Gulab Gang, que é um grupo de mulheres lá da Índia, né, que estão fazendo aí justiças com as próprias mãos, digamos assim. Que é um grupo de mulheres que estão, de fato, se defendendo, se organizando entre elas e se defendendo. Isso é uma das propostas que a gente defende também, né? Da criação de comitês de autodefesa das mulheres, porque não adianta a gente depender da burguesia, dessas leis criadas, supostamente em defesa das mulheres, dessa demagogia toda que eles criam e tal, porque o que de fato vai adiantar para a gente, o que vai emancipar de fato as mulheres é a derrubada do capitalismo, mas para isso a gente precisa lutar e a gente precisa se organizar enquanto mulheres para estar fazendo isso, né? Tá lutando contra isso. Tipo, lá na Índia, por exemplo, essas mulheres do Gulab Gang, elas já se organizaram para, assim, elas se juntam, elas têm um negócio característico delas para se identificarem, que elas usam o saris rosa, que é aquela roupa, né, tradicional da Índia. Todas elas se juntam, usam o sari rosa e elas vão lá e elas dão uma surra no cara que violentou a mulher. Então, assim, elas de fato elas se organizam entre elas se juntam, elas fazem, o Estado não está ajudando a gente não vai ter nenhum benefício com nenhuma dessas leis, mulheres que estão sendo exploradas de fato, e elas se juntam e vão lá dar uma surra no cara, né? Tipo, elas mesmas falam, o cara tá em desvantagem, o cara quer ser covarde e bater na mulher, bora lá se juntar, junta um monte de mulher e vai lá dar uma surra no cara. Eu achei uma iniciativa muito boa dessas mulheres aí, dessa gangue na Índia. Tem até fotos, a produção poder passar das mulheres lá na Índia, que a Nina está comentando. Passar enquanto a Dani comenta. Dani tá aí, tá escutando? Quer comentar sobre o tema? Então, fala, esse grupo aí mostra bem como tratar a violência sexual, né? Através do amor, com um pau na mão aí, né? Não, acho que é bem interessante, porque a gente já vem em vários programas, né, trazendo esse tema e essa discussão da questão da violência contra a mulher, e como principalmente a esquerda vem tratando esse tema, né, apoiando aí o aumento da repressão do Estado, né, como se isso fosse resolver essa questão, né. Que a quarentena, ela expõe bem isso, né, não é um problema, esses dados aí que a gente trouxe da Itália, aponta isso, né, que não é só aqui no Brasil, mas em todos os lugares aí, a opressão da mulher, você trancafiar a população dentro de casa, você expõe, né, todos os tipos de problema, né. Você pega, né, principalmente a população pobre que está aí trancada dentro de casa, sendo obrigada, né, as pessoas que não estão sendo obrigadas a trabalhar. Por exemplo, agora que eles também estão querendo colocar essa questão do lockdown, né? Então você coloca a mulher que já está numa situação de desemprego, com os filhos em casa, com, né, um problema, passando fome, né? E você coloca ela com a pessoa que está, né, com o agressor, né? E não dá nenhum tipo de apoio, né? No começo da pandemia foi até citado algumas demagogias que estavam sendo propostas, de que não, vamos ver hotel para essas mulheres que estão sofrendo violência ficarem, e foi só demagogia mesmo, porque nada disso foi à frente, né? E aí o que se vê por todos os lados, a tentativa só de aumentar a repressão sobre a população, né? Que teve até um caso, foi no Distrito Federal,
Equibanes, que é um fascista aí, apoiador do Bolsonaro, né? Que está fazendo uma campanha, né, uma demagogia que tem que conter o avanço, né, dos casos de morte das mulheres durante a pandemia. Fiz uma propaganda, passa na televisão, olha, ligue para esse número, acesse o aplicativo tal. E, no fim, o que é proposto é aumentar a repressão, né? Penas mais duras, que inclusive está sendo pedido para que se torne leis aí, adote leis mais repressivas para isso, e que não vão resolver de nada, né? Então, assim, o que a gente tem que ver é isso, assim, a gente não pode contar com o Estado, né, para, através das leis de repressão, resolver o problema da mulher, né? É necessário aí que isso seja uma luta da mulher, né? E acho que esse grupo, esse Gulag Gang aí, Gulag Gang, mostra bem como que as mulheres podem se organizar para estar resolvendo essa questão, né? Concordo, e também lembrar que dos exemplos desse tipo de organização, né, os exemplos práticos que a gente tem para que surta efeito essa proposta, é preciso que esteja acessível, né, a organização das mulheres e todos os trabalhadores de forma coletiva. Assim como vem acontecendo com a organização dos trabalhadores, a proposta dos comitês de luta e do PCO da formação de conselhos populares. A proposta é bem parecida e para mostrar também que é bem possível de ser alcançado, né? Só lembrar uma informação, não sei se as companheiras falaram, que esse Gulag Gang já tem mais de 200 mil mulheres organizadas, né? E é uma forma, assim, de proteger grupos mais explorados, mais oprimidos da sociedade, sem precisar, como a Dani mencionou, da justiça burguesa, que no final não resolve nenhum problema. Bom, antes de passar para o próximo tema, eu quero agradecer o superchat da Irma Lula e da Albetiza Moreira, que comentou: a saída para a questão das mulheres não é o feminismo. Se colocarmos nossa energia na emancipação das mulheres pela luta revolucionária, a situação das mulheres avança. Mirem no exemplo da Revolução Russa. Sim, a total emancipação das mulheres só vai ser alcançada com a revolução, né, com o socialismo. Porém, a questão da mulher também tem... perdão, eu perdi a palavra. Tem situações que precisam ser resolvidas, ou pelo menos num processo de resolvidas num processo de transição, assim, ultrapassa também apenas não podemos reduzir que o problema das mulheres seja todos resolvido com a revolução, né, com o socialismo, mas sim é um problema das mulheres, efetivamente. Pois pode ser até um tema do programa, se você for ver, que o problema da desigualdade entre homens e mulheres vem antes do capitalismo. É um problema muito antigo, enfim, mas se quiserem discutir, a gente pode se reunir no coletivo de mulheres, discutir em profundidade isso, ou tornar tema para o próximo programa, que eu acho interessante, algo mais teórico, assim. Bom... mas agradeço o superchat de qualquer maneira, só lembrar disso, né? E dar uma boa noite para o Rodrigo Rogéria, Éder Vieira, Juliano Lopes, Lourdes Melo, que diz: vi uma matéria que as mulheres também têm uma organização de defesa. Quando elas estão sendo violentadas, elas se comunicam com a Apitos, que é um pedido de ajuda. Quem mais? João Vitor, boa noite, João Vitor, meu colega João Vitor, muito boa noite. Lília Miranda, companheira também, Léo Kerber, Necromância,
Silvia Mirro e Brás Núcleos. Boa noite para todo mundo. Seja muito bem-vindo aqui no programa. Compartilhe. Se você ainda não curtiu o vídeo, curta. E vamos para o próximo tema, que é o... só um comentário também que tinha... não, a Nina já comentou, perdão. Que a violência doméstica também cresceu mais de 70% na Itália. Bom, outra notícia é como consequência uma das consequências, né, do coronavírus, dessa crise econômica, essa crise de saúde, é que a taxa de desemprego das mulheres já é superior a 39% que é dos homens. Uma pesquisa do IBGE diz que entre as mulheres brasileiras foi de 14,5% de desemprego no primeiro trimestre do ano, 39,4% superior à taxa de desocupação dos homens, né? Na média global, a taxa de desemprego foi 12,2% no primeiro trimestre de 2020. E a taxa de informalidade recuou em todas as grandes regiões do país no primeiro trimestre do ano em relação ao quarto trimestre trimestre de 2019. No entanto, o resultado não foi consequência de uma melhora na qualidade do emprego, mas sim de perda da ocupação dos trabalhadores que atuavam na informalidade. Ou seja, tinha uma taxa de empregos informais no quarto trimestre de 2019 que diminuiu no início desse ano, mas não porque todo mundo está com carteira assinada, com melhores empregos, etc. É porque realmente parou de existir esses empregos. A gente viu também, acho que foi até a Nina que comentou nos programas passados, das domésticas, né? A esmagadora maioria são mulheres que simplesmente perderam seus empregos sem perspectivas de volta, sem nada, estão totalmente sem salários, presas dentro de casa, com a família, com filhos, numa situação totalmente desesperadora, né? E além das domésticas, a gente viu também de vendedoras ambulantes, terceirizadas em geral, e até mulheres de carteira assinada. São as primeiras a perderem seus empregos quando vem a crise, né? Esse é um filme já repetido. Se as companheiras quiserem comentar, eu passo a palavra. Então, acho que tem ainda esses dados aí, apesar de eles serem já alarmantes, né? Eles ainda têm dois problemas, né? Que o próprio IBGE falou que esses dados estão subestimados, né? Eles estão falando que teve aí no primeiro trimestre foram 200 e pouco mil empregos, né? Sendo que eles mesmos afirmam que pode ser que seja na casa de 3 milhões aí de empregos que foram perdidos nesse primeiro trimestre, né? Como eles também não estão mais fazendo as pesquisas de rua tal, eles também estão com esses dados defasados. E aí, então tem essa questão que essas taxas aí elas podem ser ainda bem maiores, né? Então, assim, a mulher de carteira assinada ela já tem um desemprego aí bem maior do que o do homem. E também, então, já é um negócio muito preocupante, né? As mulheres, a população está sofrendo com o desemprego e quem está mais sofrendo com isso é a mulher. E ainda, dentro dessa taxa aí de desemprego, não está sendo considerada a informalidade, né? Que coloca aí que caiu em todos os lugares. E a maior parte das mulheres está na informalidade, né? Ou seja, esse número de mulheres que perderam o emprego que estão sem emprego é bem maior, né? Porque se o trabalho formal teve essa queda bem maior para as mulheres, né? Quase 40% superior à taxa de desocupação dos homens. Se a gente for contar aí as mulheres que perderam o trabalho, que estão na informalidade, esse número vai ser
muito grande, né? Então, a gente vê aí que a mulher trabalhadora é quem mais está sofrendo aí com essa questão do desemprego. Sim, eu vejo até as próprias, que nem a Larissa tinha comentado, a questão das domésticas. Muitas das mulheres que trabalham como domésticas, elas não têm carteira assinada, elas trabalham na casa das pessoas. Tem muitas que são diaristas, né? Então vão uma vez na casa de uma pessoa, outra vez na casa de outra pessoa, e elas de fato não têm carteira assinada, não têm nenhum direito trabalhista e estão perdendo muito com isso. Eu vi vários relatos de mulheres que trabalham como diaristas e que estão falando essas coisas, tipo assim, minha patroa não quer que eu vá mais trabalhar por causa do coronavírus, não quer que eu entre na casa dela e tal, sendo que e aí ela fica sem nenhum tipo de renda, sabe? Tipo, se ninguém mais quer que você vá trabalhar na casa delas, elas ficam completamente desamparadas, o governo não tem nenhum auxílio, nenhum nada. Esse auxílio do governo, como a gente já comentou aqui, é uma farsa, não está ajudando de fato a população. Primeiro que R$ 600 não é o suficiente. Segundo que muita gente não está recebendo, muita gente que está demorando a receber, está tendo que se aglomerar, querendo ou não, em filas na Caixa Econômica, enfim. Esse auxílio não, é uma farsa e elas de fato não estão sendo aparadas de nenhuma forma pelo governo. Então, essas mulheres elas estão sem nenhuma perspectiva. Então, o coronavírus, essa pandemia e a falta de preparo do governo com isso, devido à preocupação deles com garantirem que a economia continue funcionando sem nem olhar para a população, para a vida da população no geral, está caindo com muita força em cima das mulheres da classe trabalhadora. E tem também a questão de, fora esse desemprego que aumentou muito, as mulheres já sofrem com a questão salarial, né? Uma das pautas que são muito levantadas pela luta das mulheres é isso, porque a gente já sofre muito com a questão do salário das mulheres serem muito menores do que o dos homens, sofre com a questão da gente, antes mesmo da pandemia, da gente conseguir, de fato, menos empregos formais, porque, enfim, quem vai querer contratar uma mulher que pode engravidar e que teriam que pagar mais, teriam que pagar uma licença maternidade por uma mulher que não está trabalhando, enquanto poderia ter um homem lá no lugar, sabe? Tipo, a gente vê isso aí direto dentro do capitalismo, é assim que funciona, por isso que isso não dá certo, mas a gente vê que isso foi muito agravado com a questão da pandemia, né? E o desemprego entre as mulheres, que nem a Larissa e a Dani comentaram. Esses dados aí que estão alarmantes são só dos empregos formais das mulheres. Então, a questão das mulheres trabalhando de forma informal, como, sei lá, vendendo alguma coisa no comércio ambulante, ou trabalhando como diarista, ou até, sei lá, não diarista só em casa de pessoas, mas até em diversos locais que eles mesmos não pagam, elas não trabalham por carteira assinada, enfim. O trabalho dessas mulheres, elas não estão mais recebendo, né, pelo fato de não terem carteira assinada, elas não estão recebendo nada por isso, elas estão de fato jogadas aí ao coronavírus, porque, enfim, não estão trabalhando, não estão recebendo, não têm nenhum direito, se ficarem doentes, não tem o que fazer, e está uma situação, de fato, complicada. Então, por isso que a gente bate muito nessa tecla, né, a gente está organizando, de fato, a população para isso, porque essa questão de quarentena e tal é um negócio ilusório. Tem mulheres que estão na quarentena, tem pessoas que estão na quarentena, mas são as pessoas que têm condições para isso, as pessoas da burguesia e da pequena burguesia. A classe trabalhadora, de fato, não tem como fazer isso, tem que procurar, de qualquer forma, sobreviver aí. E
E, enfim, essas mulheres que estão sem ter nenhum amparo, sem ter nada, sem ter direito a nada, elas precisam se organizar para poder sobreviver, porque por mais que o capitalismo tivesse já colocando, enfim, fazendo de tudo para atacando elas de fato, agora com essa crise do coronavírus o negócio aumentou e elas estão, de fato, a gente precisa de fato se organizar para combater isso, para a gente conseguir nossos direitos e tal, pressionar o próprio governo e se organizar de forma independente também, né, dentro dos conselhos populares. Bom, antes de passar para o último assunto, eu gostaria de fazer um pouco de merchan para vocês, que é os produtos da loja do PCO, que você pode adquirir na loja do PCO.com. Aqui nós temos o broche do coletivo de mulheres Rosa Luxemburgo, não sei se vai estar focando o broche aqui para vocês. Também temos da campanha Fora Witzel, do Rio de Janeiro, o chaveiro abridor de garrafas, aqui esse do coletivo João Cândido, mas tem de outros temas também. Isso aqui é aqueles coisinhas de colocar aqui, no celular para você ficar segurando assim. Esse é do PCO, sabe, que a gente fica assim segurando. Mas podemos fazer de outros modelos também. O chaveiro LED em pintura e uma coisa muito especial. Esse chaveiro super chique. Uma coisa especial que é esse copo aqui com essa... Ficou transparente. Com essa imagem do Lenin e a frase: na sua luta pelo poder, o proletariado não tem nenhuma outra arma que sua organização. É um especial, são imagens especiais do aniversário de 150 anos do nascimento de Lenin. Então, na loja do PCO, você procura por Lenin no campo de busca, você vai ver mais copos com essa imagem e com essa frase para você colecionar. E também, para não deixar passar em branco, como todo domingo, o último jornal Causa Operária, 1108. Direita Rosna e país tem mais de 10 mil mortos. Agora são mais de 15 mil mortos, né? Impressionante. E aqui está organizar a mobilização pelo Fora Bolsonaro. E nessa edição tem algo muito especial também, muitas coisas especiais, que é a origem do Dia Internacional da Luta dos Trabalhadores. Aqui no finalzinho você vai conhecer os mártires de Chicago e a história revolucionária do 1º de maio, que foi lembrado no ato realizado pelo PCO no dia 1º de maio. Então é só conferir aqui no YouTube, você vai ver todo o ato, né? E aí você acha os produtos da loja especial na loja do PCO.com e o jornal Causa Operária você pode adquirir no número que está na descrição abaixo também. Bom, por último, eu gostaria de comentar, né, sobre o governo fascista do DF, que está fazendo demagogia com as mulheres, né? Ibanez Rocha lançou uma campanha para tentar conter o avanço dos casos de morte de mulheres durante a pandemia e para fazer uma média também com as mulheres. O que aconteceu? Durante o isolamento social para conter o avanço do coronavírus, a violência contra a mulher, de modo geral, vem crescendo, como a gente comentou nesse programa, né? Em todo o território nacional. Segundo o Observatório da Mulher contra a Violência, uma das causas apontadas é a maior permanência das mulheres na convivência com seus agressores e a dificuldade de deslocamento para que essas mulheres busquem ajuda de familiares ou de autoridades públicas, que, como a gente comentou, já não existia antes, agora não existe totalmente. Portanto, o governo do DF, né, não teria como, por mais que seja uma figura reacionária, esse Ibanez, não poderia simplesmente fechar os olhos em relação ao aumento de violência, né, no DF. E o tema diz respeito a todas as mulheres de todas as classes sociais,
e o custo político de arcar com essa omissão seria muito alto. Bom, aí esses políticos então passaram a apelar, ele em especial, por uma propaganda demagógica para indicar de alguma forma que estão preocupados. E foi lançada uma campanha no DF recente, com a veiculação na imprensa de um vídeo, com a atual titular da Secretaria da Mulher do DF, a secretária Érica Filipelli, dando orientações às mulheres para como agir em caso de se sentirem ameaçadas de sofrer agressão durante a quarentena, né? É claro que Ibanez acredita que uma maior repressão contra os agressores resolveria o problema, assim como toda a direita, extrema-direita e também setores da esquerda pequeno-burguesa. E aí, como a Dani já comentou, nas últimas décadas a gente vem assistindo uma crescente onda de aumento de medidas penais, tentando coibir esse tipo de violência, mas que no fundo não resolve nada. Então, eu passo as palavras para as companheiras para poder comentar. Essa questão aí, a gente sempre vê políticos de direita fazendo essa demagogia aí com a questão da mulher, né? Esse Ibanez é um fascista, é um bolsonarista, e agora ele está fazendo isso, mas com um propósito, porque, querendo ou não, o propósito dele é de fato aumentar a repressão, né, contra a população. Ele usa digamos que essa capa bonita de defesa da mulher contra a violência doméstica e tal, mas o que ele quer é estar, de fato, aumentando a repressão e está dando um caráter de que, bom, ele está fazendo isso porque ele está defendendo a mulher, mas ele nunca foi um cara que defendeu a mulher, nunca defendeu nenhum direito da população. Tanto ele quanto essa Érica Filipelli aí tiveram no evento com a Damares, né, que é ministra da Mulher, e assinaram um pacote lá para conter os casos de violência contra a mulher, fazendo toda essa demagogia, sendo que eles têm ideologias super reacionárias, super fascistas, contribuem diretamente para o aumento da violência doméstica das mulheres. A própria Damares, ela sempre fala, né, coisas do tipo que a mulher é feita pro lar, e, enfim, toda essa ideologia de fato de apoio à violência à mulher, porque eles colocam a mulher no papel de escrava do lar, como a gente já comentou aqui várias vezes, essa é a política da direita, e depois eles vêm com essa demagogia de que estão lutando contra a violência das mulheres, contra a violência doméstica, enfim. É quase o mesmo tipo de demagogia que, sei lá, que o Dória faz, falando do isolamento social, sabe? O Dória, que é o mesmo cara que está lá jogando água gelada nos moradores de rua no meio da cidade, que está apoiando, sei lá, o Witzel, por exemplo, que está tirando a população em cima do helicóptero, estão agora fazendo demagogia com isolamento social, que é para garantir a vida da população, etc. Mas a gente sabe quem são os caras, e o Ibanez é essa mesma coisa. É uma demagogia pura, barata, que a gente não deve achar que vem coisa boa do Ibanez, inclusive a gente tem que denunciar essas coisas que ele está fazendo, porque o cara é, de fato, um direitista que está aí para atacar cada vez mais os direitos das mulheres. Ele defende essa repressão maior, acha que se ele fala, né, que, bom, se a gente aumentar a repressão contra os agressores, isso resolveria o problema, mas que a gente sabe quem é o cara e o que ele quer, e o intuito dele com isso é apenas aumentar a repressão e ter mais desculpas para colocar mais pessoas dentro da prisão e deixar os cárceres brasileiros do jeito que estão, né? Superlotados, com pessoas em condições horríveis. Então, por trás de toda essa coisa bonita que ele fala aí de defender a mulher, a gente sabe que o que ele quer está colocando mais gente, mais da população mais pobre, encarcerada dentro dessas prisões, nessas condições horríveis.
Então, só colocar aqui também que é tão demagogia isso que ele está sendo proposto, que recordar que no final do ano passado ele falou assim que era o caso de não divulgar os números de feminicídio, né? Ou seja, a tentativa da direita de esconder essa questão do assassinato de mulheres, né? Ele falou que, assim como no caso de suicídio, ele achava que o número de mortes de mulheres não deveria ter divulgação, porque podia, como é que se diz, incentivar as pessoas a fazerem isso. E aí ele disse que ia estudar lá para ver de esconder esses dados, né? Ou seja, a direita não está nem um pouco preocupada com a questão da mulher. Inclusive, se eles puderem esconder esses números aí, eles, com esse tipo de alegação de que vai incentivar, eles esconderiam. Então, vendo aí que essa é uma questão que está ficando muito, né, tá tomando proporções aí absurdas nesse período da quarentena, né, a direita aparece aí fazendo essa demagogia, e pior que, né, a esquerda acaba fazendo coro com a direita, né, quando se trata dessas questões. Isso é muito perigoso, né, preocupante aí, porque o que tem que ficar claro é que nenhuma medida que vem aí por parte da direita visa ajudar as mulheres, visa melhorar a vida das mulheres. Mais uma vez eu quero agradecer a todo mundo que assistiu o nosso programa nesse sábado à noite. Nesse domingo à noite, perdão. Nós já vamos partir para o encerramento, já está dando nosso horário. E não desligue, não feche o YouTube, não saia, porque já tem resumo da semana aqui na Causa Operária TV. Às 8h30 da noite, curta o vídeo, quem esqueceu de curtir o vídeo, curta, deixa seu like aqui, ajuda a gente a ser recomendado pelo YouTube para todo mundo que buscar por esse tema, para a gente poder espalhar a Causa Operária TV, conseguir cada vez mais seguidores, mais membros do canal. Se você ainda não é membro, torne-se um membro. E eu quero agradecer mais uma vez. Todo mundo que quiser fazer parte de conselhos populares, de comitês de luta, é só entrar em contato com o número que está aqui na caixinha do vídeo, aqui embaixo, o 11 99741 0436. Quiser adquirir jornal Causa Operária, saber mais sobre conselhos populares, é só entrar em contato com a gente pelo WhatsApp e falar uma boa noite para as companheiras, para a Dani, para a Nina, boa noite. Boa noite aí, até a próxima. Boa noite, gente. Boa noite, Larissa e Dani. Até mais. Cuidem-se no meio dessa pandemia, então cuidem-se bastante. E até o próximo domingo, às 19 horas, aqui na Causa Operária TV. Um abraço e fique online. Já começa o resumo da semana. Abraço. Tchau, tchau.